Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Empreender. Me chamo Brenda Lesier. Me chamo Cheyenne Harbin e estamos aqui com nosso amigo querido e o cara de oratório, o cara que entende muito bem sobre oratório. Aliás, também pegou erro de português também aqui da gente. Ele também é professor Pasquale, o maior, né, dentro do segmento de oratória. Ele também é advogado, tem mais de 20 prêmios e é uma honra recebê-lo aqui para muito conteúdo de valor e muita coisa boa que vai acontecer. Ele se chama Giovanni Begossi. El professor, bem-vindo. Gratidão pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Gente, pra quem não sabe, Brenda e Chay conheço desde 22, a gente vive... Conheço o Chay antes da Fazenda, né? Antes eu ficar famoso. Não, você já tinha feito só... Eu tinha casamento Cega. Já tinha seguidor, já tinha um monte já. E a Brenda, parceira das antigas, a gente vive fazendo projetos juntos, né, Brenda? E agora estamos aqui nesse podcast maravilhoso e, se você ficar até o final, a gente vai entregar o ouro da comunicação, coisa que nem curso pago te ensina, a gente vai te ensinar de graça. É só você ficar até o final. Se você não ficar até o final, eu já sei que você não está comprometido em aumentar seus ganhos financeiros e melhorar sua vida com a comunicação. Eu não estou te pedindo nada, nem dinheiro, é só o seu tempo. Então fica aí com a gente que você não vai se arrepender. E uma coisa muito legal, o Giovanni vai ser pego aqui desprevenido. Tem umas coisas aqui que ele não tá esperando hoje. Eita. Pois é. Você tem... Pode render cancelamento? Porque assim, eu não tô podendo. Fica tranquilo. Cancelamento tá em moda, tá? O pessoal tá fazendo cancelamento de propósito, né? Tá em moda. Pablo Marçal que o diga. Inclusive, o que você acha disso? Esse cancelamento de proposital, intencional. Pra Tá. você, vale a pena ou não? Olha, tem um gatilho mental, quem me conhece lá das redes sociais sabe que eu gosto muito de falar desse tema. Gatilhos mentais, que são estratégias de comunicação que exploram vulnerabilidades no nosso cérebro e extraem respostas automáticas. Então, são hacks de persuasão. Dentre os mais de 20 gatilhos mentais que existem, tem um chamado gatilho mental da polarização. As pessoas se incendiam com polêmicas. O próprio Donald Trump, ele usou muito isso. Então, quando ele chegou, tendo um posicionamento forte em temas sensíveis, segurança nacional, imigração, ele começou a falar umas coisas, todo mundo ficou, eita! E começaram a fazer propaganda dele de graça. Então, é uma estratégia que existe. Inclusive, eu faço isso em certo grau, né? Não vou dizer que eu faço igual o Marçal. Mas o que eu faço? Posto um vídeo. Aí, naturalmente, tem comentários a favor e comentários contra. Quando há um vídeo, por exemplo, de eu falando, saia da casa dos pais. Tem um vídeo com milhões de views meus que eu falo isso. Gente, pelo amor de Deus, inclusive fica o recado. Saia da casa dos seus pais. Se você tem menos de 18 anos, tudo bem. Agora, se você já passou dos 18, não cometa o erro que eu cometi de esperar os 27 anos de idade para sair da casa dos pais. Quando você sai, você vai ganhar maturidade, você vai expandir a sua mente. E daí sempre que eu posto isso, vem um monte de comentário. Ah, mas a realidade do Brasil não é assim. Ah, mas o aluguel tá caro, não sei o quê. Essa galera que só reclama nunca vai ter uma condição perfeita para você sair. Mas o que eu faço? Total. Eu pego, fixo um comentário a favor, falando assim, ele tá completamente certo. Eu saí com 18 anos e fui fazer a minha vida, só vejo filhinho de papai aqui nos comentários reclamando. Aí outro comentário contra, falando assim, esse cara é aqueles coaches que não tem noção da realidade. Se ele soubesse o que se passa na vida do brasileiro, ele não falava uma besteira dessa, deixando de seguir, ridículo, absurdo. Parece que você nem é brasileiro, né? Do jeito que as pessoas te julgam. Aí eu fixo os dois. Aí o que acontece? Um monte de gente assiste o vídeo, aí vai pros comentários, vê isso, já sente vontade de ler mais comentários, de comentar, dar opinião também. Nisso, o pessoal tá nos comentários, aumenta a visualização do Reels, aumenta a viralização. Perfeito. Então existe sim essa estratégia. Agora, até que ponto é possível controlar um cancelamento? Até que ponto isso não pode sair do nosso controle e ficar um tiro no pé? Exatamente. Então, assim, é uma estratégia que eu teria muito cuidado. Uma dica, uma regra de ouro sobre viralização envolvendo cancelamento é: não se envolva em polêmicas que não tem a ver com o que você vende. Como assim? Vamos supor que você vende um produto de maternidade. Então faz super sentido você se posicionar contra o aborto. Então você chega lá e você vai bater forte nessa bandeira, porque tem a ver com o que você vende. Você vai atrair o público certo. Sim. Agora, se Perfeito. você vende marketing digital e você fica se posicionando em tudo e mais um pouco, desculpa, você está perdendo cliente. Sim. Exato. Eu falo isso abertamente, viu, gente? Você pode me cancelar. Mas eu atenderia o Lula, atenderia o Bolsonaro, atenderia todo mundo.
cliente é cliente, negócio é negócio. Eu vou deixar Exatamente. ele. Não vou. Por conta de partido, Eu vou deixar de também, ganhar com dinheiro. Eu não certeza. Enquanto o pessoal ficar isso. brigando, quem que vai pagar minhas contas? Exatamente. Negócio é negócio. Você tem que ganhar dinheiro com qualquer tipo de político, qualquer tipo de partido, qualquer tipo de pessoa, porque negócio, como você disse, é negócio. Sobre sair das casas dos pais, cara, eu tenho uma experiência própria. É mesmo? Eu além de sair da casa dos meus pais, saí do meu país. Então eu fui além. É uma Ele coisa viu que o eu vídeo, falo- tava, saia da casa dos seus pais, ele pensou que era país, aí ele saiu. Ele já exatamente, saiu. pais e pais, exatamente. Mas maturidade que essa saída da casa dos meus pais e meu país me trouxe foi algo que eu acredito que nenhuma experiência ou nenhum curso, nenhum, sei lá, imersão podia trazer para mim essa experiência. Eu brinco, sempre falo para as pessoas, você tem que sair do zona de conforto. Se você tiver coragem de sair da zona de conforto, aí que você consegue evoluir. Se você sair com consciência. Agora, se você sair da zona de conforto por obrigação, a pessoa pega, chuta você fora de casa, ou sei lá, seu pai brigou, sai da minha casa, talvez você fique desnorteado. Então, se você tomar coragem e falar assim, cara, eu vou mudar minha vida, vou sair da casa dos meus pais, se você quiser mudar do seu país, também mudaria do seu país, mas você tem que decidir. Tudo depende de você. Começa Então, com a primeira decisão que você vai tomar Exato. assistindo esse vídeo. Talvez é o tapa que você precisa. Comigo aconteceu a mesma coisa. A minha vida começou a evoluir, eu comecei a ver dinheiro de verdade, crescimento na minha empresa, quando eu saí ali do Exato. colo da minha mãe. E olha que a mãe da Brenda é super legal, conheço. Maravilhosa. Já chamou cara ela dela. pro podcast? Incrível! Só que, gente, a gente precisa sair das asas da nossa mãe, a gente precisa viver a nossa própria vida. Só assim a gente vai construir a nossa própria história. E muitas vezes a gente fica com medo, né? E uma Como coisa eu que me vou? falam E o muito- medo, e se vai dar certo. Ah, mas sair do nada, eu vou passar fome. Mas quem que falou sair do nada? Ninguém falou isso. Se planeje pra sair. Exato. Então, simplesmente, só que você tem que colocar no papel, peraí, eu tenho uma meta de, daqui a 1 ano, sair da casa dos meus pais. Pra isso, eu tenho que ter tanto na minha reserva de emergência e eu tenho que conseguir um emprego que pague tanto. E aí você vai usar esse tempo pra atingir esses objetivos. Então, para também de deturpar o que a gente fala. Ninguém falou pra sair do nada, mas se planeje pra sair e depois você vai agradecer a gente. Eu Exato. nunca vi uma Perfeito. pessoa que se planejou pra sair, saiu e se arrependeu. Caramba, deveria ter ficado na casa dos meus pais que lá tava legal. Exato. E nunca vai ser confortável. Não vai ser confortável tomar essa decisão. Mas o final, ele sempre vale a pena quando você tá ali disposto a fazer acontecer. Né? Ô, Giovanni, é uma coisa que a gente tem aqui, que é uma certeza que nós temos aqui, que você é melhor do Brasil em comunicação oratória, né? Gratidão. Mas eu quero saber como começou toda essa caminhada. Que passou na tua cabeça, de repente acordou um dia e falou assim, eu vou ser primeiro de oratória? Como que foi? Era uma paixão desde criança? Ou foi algo que aconteceu do nada na sua vida? Como foi a caminhada? Show. Em primeiro lugar, obrigado pelo elogio. Fico muito feliz na confiança no meu trabalho. Essa história é um pouquinho longa, mas resumindo, eu era um nerd antissocial. Eu não falava bem, eu não tinha amigos, eu não tinha uma personalidade agradável, eu nunca tinha beijado na boca, eu sofria bullying. Então eu era uma pessoa introvertida, fechada, travada. Talvez você que esteja assistindo isso se identifique um pouco com isso. Eu não gostava da vida que eu tinha. Eu via as outras pessoas sendo mais felizes e mais sorridentes e mais extrovertidas. Eu falava, poxa, o que elas têm que eu não tenho? E aí eu queria mudar. E aí eu entrei no teatro. No ensino médio mesmo, na escola. Grupo de teatro da escola. E lá, minha vida mudou. De repente eu perdi a vergonha, eu fiquei mais extrovertido e eu comecei a ter uma vida melhor, comecei a ficar mais feliz. Nisso já começou a despertar uma coisa em mim. Desculpa, Caramba. quem deu essa ideia de você entrar no teatro? Foi você mesmo ou sua mãe fala assim, filho, você é muito, né, você tá muito em casa, vamos fazer alguma Teatro coisa. vai te fazer bem. Alguém Isso, te incentivou? isso foi uma história engraçada. Eu mal conto ela, mas basicamente eu entrei numa escola e aí essa escola tava menos puxada do que a minha escola anterior. E aí eu comecei a ficar um pouco deprimido, pensando que eu tinha feito a escolha errada de estar nessa escola. Do tipo assim, caramba, aqui era muito puxado, aí eu escolhi vir pra essa outra escola e o conteúdo aqui tá muito básico. Será que eu ferrei meu futuro? Então eu tava meio triste. E aí a minha mãe, ela conversou com a psicóloga da escola e as duas conversaram lá e a psicóloga falou, olha, a gente precisa estimular ele de alguma forma. Aí fizeram um conluio com o grupo de teatro
E daí uma pessoa do grupo de teatro veio no intervalo da escola me chamar. Então, tem um grupo de teatro. A gente viu ali que você é bom e não sei o quê. Um networking aí. Quer vir aqui fazer parte? Eu, nossa, sim. Só fiquei sabendo 10 anos depois que eu comecei nesse caminho da oratória porque minha mãe foi atrás do negócio. Então, olha só que curioso. Olha que legal. Inteligência da sua mãe, nesse caso, de ela construir esse caminho para você. Pelo que você contou a história, até eu já pensei, falei, será que alguém incentivou? E foi uma inteligência da sua mãe, porque tem muitas famílias e mães, quando o filho tá sofrendo um bullying e tal, não, vai passar coisa de criança. Não, vocês têm que construir um caminho para teu filho para se descobrir, para achar o teu talento, para conseguir potencializar seu talento, e sua mãe fez isso. Parabéns para sua mãe, de verdade. Obrigado, mãe. Vamos mandar um beijo para ela. Beijo, mãe. E aí o que aconteceu? Lá no teatro, eu comecei a perceber o poder da comunicação. Nossa, como assim? Eu passei um pouquinho de tempo no teatro e a minha vida melhorou da água pro vinho. E eu percebi que comunicação é quase que um superpoder. Quanto mais você estuda, mais longe você vai. E acabou que se iniciou uma trajetória que tudo que envolvia comunicação me enfiava. E foi muito natural. Eu acabei fazendo 5 anos e meio de um esporte chamado debate competitivo, que é um esporte de argumentação e oratória, de debate de ideias. Eu acabei entrando nos Toastmasters, que é um grupo internacional de treinar discurso. Lá também eu competi discursos de improviso e ganhei campeonatos em inglês de discursos. Então, uma coisa bem bacana. E também fiz mais de 10 cursos de oratória como aluno. Então, assim, eu vi um curso de oratória e ia lá, pagava para fazer. Chegou um momento que eu mesmo comecei a ensinar oratória, estando na faculdade. Fiz vários cursos, inclusive em Portugal, quando eu morei lá. E acabou que tudo isso foi para vender curso de oratória, ser milionário com isso, vender coisa na internet? Não. Foi tudo porque eu já percebi a importância da comunicação e eu falei, eu quero ser um advogado de excelência. Então, eu vou trabalhar ao máximo minha comunicação para ser um diferencial. Chegou em 2020, me formei. Até 2021 estava advogando. Só que daí eu comecei a ter uma crise existencial. Eu não estava me identificando com essa profissão. E aí eu comecei a fazer uma análise interna e eu percebi que nos últimos 10 anos o que eu tinha mais estudado era comunicação, não era direito. E aí eu tomei a decisão mais difícil da minha vida, que foi, vou sair da carreira que eu me preparei 6 anos. Eu me formei numa federal como o melhor aluno da turma. Parar essa carreira e empreender com a minha paixão, que é a comunicação. E aí eu comecei. No começo não existiu o professor da oratória. Era assim, @GiovanniBegossi. E eu comecei o ano de 2021 com 2.000 seguidores. Terminei o ano de 21 com 2.000 seguidores. 0 sucesso. Chegou em dezembro de 21, surgiu uma ideia. Eu tinha acabado de vir de um lançamento de 0 vendas. Fiz um lançamento, você que sabe o que é lançamento. 2 meses postando conteúdo, todo dia, tudo mais. Página de vendas, dinheiro em tráfego, live. A live que eu fiz deu 0 pessoas na live. Então imagina, você fazer uma live, 0 pessoas. E aí eu abri o carrinho, fechei o carrinho, 0 vendas do lançamento. Foi meu ponto baixo, assim. Eu quase desisti nesse momento. Um mês depois, surgiu uma ideia. Chegaram assim pra mim, num grupo de networking, e falaram, Giovanni, tu parece o professor de La Casa de Papel, né? Falam isso? Parece muito, mano. Muito. Quem não tinha notado, né? Tinha que ver, ele foi, cara, sacanagem, cara, é idêntico. Aí falaram, você também é bicampeão brasileiro de oratória, né? Que é algo que eu me tornei na faculdade. Sou. E se você brincasse com isso? E daí eu criei o Professor da Oratória. Eu mudei o @ do Instagram, que inclusive é muito longo, né? Tinha tudo pra dar errado, mas deu certo. Mudei esse @, comecei a colocar essa máscara no ombro para ir para evento, podcast e tudo mais. Naquele mês que surgiu o Professor da Oratória, a gente fez 20 mil em 20 dias, que foi assim, o primeiro dinheiro que eu vi no digital. Eu vim de meses sem ver a cor da grana. De repente, 20 mil em 20 dias. Foi muito foda. E aí, 2022, viralizou. A gente ganhou 200 mil seguidores em um mês. Fui parar no programa Pânico. Comecei a atender players relevantes como o Thiago Reis da Suno. Em 23 foi a mega hiper explosão total Master Blaster. A gente ganhou 1 milhão de seguidores em menos de um ano. Eu comecei a atender a Natália Beauty, comecei a atender outros players extremamente relevantes. E fui no Pânico, nos Sócios, no Pânico já tinha, no The Noite, no Sócio, no PrimoCast, vários outros lugares. E aí acabou que a gente começou a se consolidar como esse player de comunicação. E eu acho que o grande diferencial, se eu pudesse falar assim, poxa, por que tem tanta gente que está peleando aí no digital, pelejando, e não está conseguindo crescer? Qual que foi o diferencial? Um dos maiores diferenciais é o conteúdo é útil. Até então, e eu puxo um pouquinho a sardinha para mim mesmo, estou de parabéns nesse ponto, obrigado.
Mas é Que bom é- você Sim, se valorizar, se tá você, certo. Você não tem é que isso gostar você antes de acha. todo mundo. Exato. Tem que achar conteúdo maravilhoso. foda né? de comunicação na internet. Desculpa, os concorrentes, entre aspas, as outras pessoas que produziam conteúdo de oratória, o conteúdo pago era ok, mas o conteúdo gratuito era intragável. Não era legal. Aí eu comecei a falar, gente, peraí. Comecei a ensinar tudo que a galera queria saber. Inclusive foi engraçado porque o primeiro curso que eu lancei era hiperpersuasão. Por quê? Porque isso foi no meio de 22, eu tenho esse curso até hoje. Quem entra na minha mentoria ganha. Esse curso hiperpersuasão, eu falei, nossa, eu vou ensinar só as coisas mais avançadas. É gatilhos mentais, é arquétipos, storytelling, infotenimento, porque eu pensei que era isso que as pessoas queriam. Aí eu abri uma caixinha de pergunta e o pessoal, mas Giovanni, e como é que eu melhoro a dicção? Como é que eu perco vícios de linguagem? Como é que eu perco nervosismo? Como é que eu evito branco? Como é que eu não sou prolixo? Como tira o meu O que sotaque? pra você... Gesticulação. O que pra você era básico do básico. O básico do básico, eu chegava a ficar puto. Eu falava assim, ei, eu sou bicampeão brasileiro de oratória. Você tá achando que você tá gastando meu tempo com dicção? Olha como eu era, né? Aí o que aconteceu? Eu fiz vários lançamentos, eu não bati o tal do 6 em 7, que é os 100 mil em 7 dias. Não batia de jeito nenhum. Eis que eu e a Micarla, né, minha noiva e minha sócia, a gente conversando assim, e me veio uma ideia. Quando eu viralizei, a gente teve lá 200 mil seguidores no mês, a gente teve uma sacada. Tava chegando muito seguidor, imagina, 20 mil por dia. E aí a gente falou, a gente precisa aproveitar essa galera. Olha essa estratégia. Fizemos um curso gratuito de oratória. Esse curso existe até hoje. Se você for lá no meu Instagram e jogar fase 1 no meu direct, @professor da oratória, você vai receber um curso gratuito de oratória. Ele é lindo, maravilhoso. Eu ensino 30 técnicas de como se conectar com as pessoas. E aí a gente criou esse curso gratuito e colocamos assim, você quer esse curso gratuito? É só ir no link da bio, mas daí você tem que deixar seu nome, seu e-mail e seu telefone, a gente captar esse contato. Simplesmente na época da viralização a gente pegou 30 mil leads, a gente pegou muita coisa Nossa. orgânica. Caraca. Orgânica. E daí o que a gente fez? A gente teve uma sacada. Que nesse formulário que a pessoa respondia para receber o curso, além do lead, a gente perguntava: qual que é a sua maior dor de oratória? E daí, de repente, a gente nunca tinha visto isso. Eu tinha 30 mil respostas disso. E daí, olha só que interessante. Maioria E, dicção. e vários padrões Só que é muita coisa. de resposta. Impossível ler 30 mil respostas. Mas o que a gente fez? Pegamos isso, jogamos num site que faz uma nuvem de palavras. Sabe a palavra que mais se repete e fica Sim, maior? aham. Jogamos lá. E daí, de repente, pela primeira vez, eu tinha uma percepção visual do que o meu público queria. E daí tava lá bem grande. Dicção, vícios de linguagem, nervosismo e tudo isso. Que incrível. Aí eu falei, cara, quer saber de uma? Eu vou criar os 3 Cs da comunicação, que é um método que eu criei em 22. Clareza, confiança e convencimento. Clareza, como perder vícios de linguagem, melhorar a dicção e deixar de ser prolixo. Confiança, como perder o nervosismo e a timidez. E convencimento, como se tornar mais persuasivo. Criei esse método, fiz uma live única no Instagram mesmo. Não fiz aquele negócio 3 lives no YouTube. E foi o nosso primeiro 6 em 7, que foi um 6 em 1, ensinando exatamente o que o pessoal queria. E o engraçado é que Essa live era fechada? Não, aberto no Instagram, mesmo. Tipo, abri no Aberto. Instagram. Perfeito. E olha que interessante. Esse lançamento, que foi o 6 em 1, o primeiro da nossa vida, foi exatamente um ano depois do lançamento de 0 vendas. Então, novembro de 21, 0 vendas. Novembro de 22, primeiro 6 em 1. Novembro de 23 foi o primeiro 7 dígitos no lançamento. E aí eu fico me perguntando, né? Caramba, imagina que o Giovanni, lá de 21, tivesse desistido daquele lançamento de 0 vendas. Nossa. Perfeito. Não teria nascido o professor, Sim. não teríamos feito o lançamento de 7 dígitos, não estaríamos fazendo tudo que estamos fazendo agora. E muita então gente talvez desiste. o pote de ouro esteja logo ali atrás e você desistindo. A gente passa 5 anos na faculdade e acha normal estudar um monte de prova aleatória de conteúdo que você não vai usar pra sair desempregado ganhando R$2.000. Aí quando é o digital, que tem o potencial de explodir a tua vida, Você vai lá e posta desiste. 1 mês, 2 meses, não engajou, não é pra mim, vou Larga. desistir. Gente, insiste nisso aí. Exatamente. Tem um cara que eu sigo na Perfeito. internet que ele falou uma coisa muito legal. Eu não conheço, eu literalmente desconheço uma pessoa que tenha se proposto a estudar um pouquinho sobre digital, internet, e-commerce, vendas online, que seja, durante 2 anos, que tenha estudado, se aplicado, aprendido com os erros e não tenha feito o jogo virar. Eu desconheço. Então isso já te diz muita coisa. Então vai lá e dá uma chance. Perfeito. Giovanni, até a minha dúvida, né? A nossa curiosidade sobre você tem muito a ver com o que você falou agora. Se você pudesse listar em pilares
do que mudou pro Giovanni Begossi, tímido, que sofria bullying, que não sabia se comunicar com as pessoas, é o professor da oratória, milionário, sendo o número 1 dentro do seu segmento de oratória. Se você pudesse definir... Uma das referências do Brasil. Uma das maiores referências do Brasil. Se você pudesse listar em alguns pilares que foram essenciais para essa mudança, quais seriam esses pilares? Comunicação, vendas, networking, mentalidade, digital, branding. Então, resumindo, o que acontece? E outra, vou colocar um sétimo, lei da atração. Então, se você tem esses 7 pontos, é muito fácil. Você pode analisar a sua vida com base nesses 7 pontos e se não tá dando certo, se você não tá ganhando muito dinheiro, é muito simples. Algum desses 7 você não tá lidando. Então, coisas que eu fiz para chegar até aqui. Primeiro, aprender a vender. Eu, inclusive, queria fazer lançamento de 7 dígitos. Eu não sabia vender para uma pessoa. Eu não sabia pegar uma pessoa aqui na minha frente, converter ela, quebrar a objeção. E aí, quando eu fui me tornar um viciado em estudar vendas, e hoje eu ensino vendas dentro dos meus cursos, aí quando eu descobri essa magia maravilhosa que é vender, aí de repente a minha vida mudou. Inclusive, tem uma frase que eu adoro. Me mostre um vendedor que estudou tanto quanto um médico e eu te mostrarei um milionário. E aí, imagina, um médico que se torna um vendedor, então esse cara é multimilionário. Aí, Mas é verdade. Né? Verdade. A galera tá aí. Eu tenho uma aluna chamada Pri Antunes. Tem 1,3 milhão de seguidores no Instagram, médica e nutricionista, fez 2 graduações. E ela faturou já 8 dígitos no digital. Caraca. Então isso é um tapa na cara, porque tem muito profissional da saúde que é travado. Você conhece bem, né? Muito mesmo. O pessoal não quer aparecer. Agora... Eu quero fazer aquela nosso brincadeira. Você tá falando de vendas. Eu vim de vendas também. Quer ver? Ele vai vem numa caneta, quer ver? Não! Eu quero que você me convence em comprar seu curso. Vamos bater 8 em... Muito fácil. Nossa, 8 em 1? 8 em 1. 8 em 1. Então vamos lá. 8 em 1 minuto. Você tem 1 minuto. Ó, você tem 1 minuto para convencer a gente a comprar teu curso. 1, 2, 3, começou. Vamos lá. Uma coisa que muita gente não percebe é que não adianta você ser o melhor. Não adianta você ter mais conhecimento. O seu produto ser o melhor do mercado. Se você não consegue convencer as pessoas. 85% do dinheiro que a gente recebe na vida é networking. E networking nada mais é do que causar uma boa primeira impressão e estabelecer uma relação de confiança. Quando a gente não domina a comunicação, a gente perde oportunidades que a gente nem sabia que existiam. Por que você acha que a maioria das pessoas está pobre? Porque a gente não aprende isso no ensino tradicional. Se você se propõe a estudar comunicação, você vai sair na frente de modo comprovado. Agora você imagina, você ter 3 meses de acompanhamento comigo, bicampeão brasileiro de oratória, para aprender sobre mentalidade, rapport, canais de acesso, storytelling, gatilhos mentais, arquétipos, infotenimento, escutativa, pitch de vendas, como fazer palestras, como vender palestras, como fazer networking, como crescer no digital. Tudo isso com o meu acompanhamento pessoal. Não existe treinamento melhor que esse no mercado e mais. É um treinamento de 15 mil que a gente faz por um preço muito acessível, porque o nosso propósito é transformar a comunicação do Brasil. Então você está convidado. Eu tô convertido, e você? Eu nem fiquei assim, ó. Deixa eu ver quanto que eu vou pagar. Tava procurando no celular. Não, perfeito. O cara falou em 1 minuto todos os benefícios que o curso dele tem. Você falou exatamente no... Eu tava de olho no tempo. Eu nem tava de olho no tempo. Eu tava Claro. Você ia me cortar? Você começou 23h30. Teve início, meio e fim. E ele teve início e eu fazia eu fazia merchandising na TV, né? Que legal. Agora eu vou lançar então o desafio. Você tem algum produto hoje? Como é que tá? Porque eu quero que você faça um merchan. Hoje eu tenho um produto, eu tenho um serviço no caso, né? Eu sou assessor de investimento. Pronto. E logo vamos lançar agora um produto que é a assinatura de uma plataforma de investimentos que tem todas as ferramentas para uma pessoa leiga ou um profissional da área usar e investir de forma correta. Então vamos lá, agora a gente vai retribuir o desafio. Você vai em 1 minuto, olhando para aquela câmera ali... fazer um pitch do seu serviço de assessoria de investimento. Cadê minha caneta? Pega aqui. Você quer a caneta emprestado? Você me empresta a sua? Empresta. Porque eu vou dar um feedback. Então... ele quer me pegar de surpresa. Ué, se você quer desafiar, você tem que estar disposto a ser desafiado. No caso, eu sou entrevistador, você é entrevistado. Mas tudo bem, eu aceito o desafio. Então vamos lá, quando quiser.
Eu vou vender minha plataforma porque eu trabalhei bastante em cima dessa plataforma e é uma das minhas ideologias. Então dispara. Que eu acredito que o Brasil precisa desse tipo de plataforma. Bom, pessoal, vocês sabem que vocês trabalham 8 horas por dia para fazer dinheiro. Eu tô aqui para falar para vocês como está a manutenção do seu dinheiro. Você faz manutenção do seu dinheiro 1 hora por mês, pelo menos, você separa para cuidar do seu dinheiro. Porque não adianta você trabalhar 144 horas por semana e mais que 140... Quanto que dá? No mês dá 182 horas por mês para você fazer dinheiro e no final do mês você não tem gerenciamento das suas finanças e não sabe aonde que seu dinheiro foi e você não investiu seu dinheiro. Por isso que estou aqui para falar para você sobre nossa ferramenta onde que você consegue controlar suas finanças e nossa ferramenta te ajuda a investir seu dinheiro de forma correta com várias profissionais que estão ao seu lado e te ajudando para investir seu dinheiro. E apenas a assinatura dessa plataforma custa menos que um pizza. É R$17. Estou aqui para oferecer o nosso plataforma aí. Eu não estava preparado, mas enfim, tentei. Olha ele! Parabéns! R$17, gente. É muito barato. Você quer o feedback? Quero. 150 mil mesmo entrando de dólar. Não, brincadeira. Aí só o cara que assina R$17 e compra 150. Aí é sacanagem. Vai ficar a vida inteira pagando. Tem como te dar crédito mensal no... Mas, ó, gente. inclusive, um dos feedbacks que eu ia te dar já é um tema que a gente pode falar aqui pra ajudar o pessoal. Que são de vícios de linguagem. Uhum. Não sei se você percebeu. Você tem consciência de um vício que você cometeu? Eu tenho certeza que tem alguns vícios, mas agora o que cometi, não. Isso é muito curioso, porque a gente comete o erro do vício porque a gente não percebe. Você tem o mesmo vício que eu tinha. Eu falava 17 S em 2 minutos. Eu falava assim, meu nome é Giovanni, hoje a gente vai falar de um negócio muito legal. Eu falava assim. Perfeito. E eu até contei aqui 2 S em 1 minuto. Isso de contar vício de linguagem é uma coisa que a gente faz lá nos Toastmasters. Que é esse grupinho de treinar oratória. Você dá um discurso e as pessoas dão feedback, sendo que tem uma pessoa específica para contar os vícios de linguagem. A função dela só fica assim, vai, comete um vício, vai. E aí a gente acaba pegando essas coisas. O vício de linguagem, ele é visto como uma hesitação. Parece que você está inseguro do que você vai falar. Isso inconscientemente diminui um pouquinho a credibilidade. Parece que você não está seguro, confiante. Então a gente tem que, ao máximo, evitar essas hesitações. Tem muitos estudos que comprovam isso. Eu vou citar aqui um livro que é matador nesse sentido. Esse livro é um dos melhores livros de persuasão que eu li na vida. Esse livro se chama Palavras Mágicas. Pouquíssimas pessoas leram esse livro. É de um linguista mundialmente renomado chamado Jonah Berger. E o cara, olha como o cara é gênio. Ele é um linguista. Só que ele estudou machine learning, inteligência artificial. E ele pegou e começou a usar essa força dos dados na linguagem. Então imagina, ele analisou os scripts de atendimento de telemarketing para saber quais convertem, quais não convertem. Eles analisaram os scripts de filmes de Hollywood para saber quais ganham Oscar e quais não ganham. Ele descobriu segredos e por isso se chama Palavras Mágicas, o livro, de como que você consegue usar certas palavras de um certo jeito para ser muito mais persuasivo. Perfeito. É muito louco. Como chama o livro? Palavras Mágicas. Palavras Mágicas. E teve legal. alguma palavra mágica que apareceu assim muitas vezes e que faz Nesse parte livro? da sua oratória? Com certeza, é o que eu chamo de categóricos. Antes de eu falar do categóricos, só mencionar a questão da hesitação. O que o Jonah Berger vai falar? Quando você hesita, você perde persuasão porque parece que não é tão confiante. Já quando você usa o categórico, você ganha persuasão. O que é o categórico? É quando você usa uma linguagem para mostrar para as pessoas que as coisas estão 110% claras, são óbvias. Então, o que ele fala? Não dê a sua opinião, compartilhe verdades sobre o mundo. Olha a diferença de você perguntar para um especialista e ele começar a falar assim, então, pode ser, talvez, que porventura Não te traz certeza. tem uma pequena chance.
você fica, pô, e aí? Vai, não vai? Como é que é? Já se chega uma pessoa, certeza absoluta que isso aqui vai acontecer. Fizeram esses estudos, descobriram que essa pessoa que traz essa linguagem mais incisiva, ela é vista com mais autoridade. Tem convencimento, né? Ela convence mais. Uhum. Então, o vício de linguagem é uma coisa que pode ser visto como evasivo. Como que você elimina o vício de linguagem? Essa é a pergunta Exatamente. de $1 milhão. Pergunta. Então, você que tá vendo... Você vendeu 150 mil a mentoria, agora é $1 milhão, tá? Essa dívida tá aumentando aí. Vamos lá. Essa é a pergunta de $1 milhão. Como perder vícios de linguagem? Giovanni, eu não aguento mais ficar falando né, mano, cara, tá ligado? Tipo, será que tem um jeito de eu deixar minha comunicação mais limpa, mais clara, mais gostosa de ouvir, pra ganhar persuasão, pra melhorar minha oratória? Tem. O que você vai fazer? O primeiro passo é adquirir consciência desse vício. Então, ouça seus áudios de WhatsApp, veja seus vídeos, veja seus stories. Eu vou passar até uma lição de casa para você, Chay. Reveja este podcast contando quantos vícios você cometeu. Perfeito. Porque isso vai trazer para a zona de consciência. Estando na zona de consciência, cada vez mais você vai conseguir brecar antes de sair. Você vai sentir o vindo e você vai segurar ele. E com o tempo, com um pouco de prática, ele simplesmente some. Hoje eu não fico mais pensando, eita, o tá vindo, vou segurar. Não, ele sumiu. E eu mal falo. De vez em quando vai sair porque ninguém é perfeito. Mas eu falava 17 em 2 minutos. Eu não falo mais esse tanto. Então, é possível. Perfeito. Aqui, falando sobre isso, de assistir meu próprio podcast, às vezes eu nem gosto de ouvir minha voz, cara. Parece, sei lá, outra pessoa tá falando, eu nem curto. É justamente por isso, eu acredito, porque... Tipo, você não gosta de... Já tá percebendo. Tá segurando, exato. Cara... Olha, agora tá ele vai vendo? bugar. Acontece, viu, gente? Bugando. Quando a gente começa a estudar sobre vício de linguagem, a gente começa a cometer um monte de vício e percebendo e a gente buga. E vai querendo cortar. Enfim, o cara não vai deixar... Brenda, vai lá enquanto ele respira. Vamos lá, Giovanni, ainda falando sobre erros de oratória, erros na comunicação, eu sou uma das suas alunas, já aprendo com você, não é de hoje, e uma das coisas que o Giovanni mais me ensinou foi em palestra. Antes de esperar a oportunidade, você precisa estar pronto para essa oportunidade. E na minha vida, aconteceu um caso muito legal com a própria Natália Beauty. Nosso contato começou quando ela me convidou. Adorei a pronúncia, eu falo Natália Beauty. Beauty. Natália Beauty. Ela me convidou para palestrar no evento dela e uma das mensagens que ela me mandou foi: só que é amanhã. Você conseguiria? Você tem um material muito foda pra compartilhar com a gente? E eu estava preparada, graças ao Giovanni, que me ajudou também nesse processo de oratória. Não era assim, eu vivia sempre com medo e todo aquele preparo. E aprendi também com o Giovanni que palestra é muito história, né? É você criar um storytelling, é você deixar as pessoas presas ali com a história que você vai contar. Tem que ter início, tem que ter meio, tem que ter fim. Falando sobre isso, qual é a melhor forma de contar essa história da forma certa? Essa história no Stories, no TikTok, no seu conteúdo, numa palestra. Qual é a melhor forma de contar uma boa história? Porque isso é pra tudo, né? A pessoa aparece no Stories pra dar bom dia e acha que é um bom conteúdo e não entende por que aquilo tá crescendo. Quando você vê, ela não tá passando nada de útil, não tem uma história que prende, não tem nada que, né, fisga ali a atenção da pessoa. Então, acredito que seja uma dúvida muito comum. Como começar essa história? Como deixar as pessoas presas nessa história? Como gerar esse engajamento através da sua história? Perfeito. Antes mesmo de falar esse conteúdo, eu já vou indicar 3 livros matadores para todo mundo que quer se tornar um mestre em contar histórias. Esses 3 livros é a nata da nata. Se você ler isso aqui, você vai se tornar um real especialista, não é conteúdo raso. Você vai sair um ninja, você vai começar a convencer as pessoas só com olhar, assim, de tão persuasivo que você vai ser. Esses 3 livros é o seguinte. Em primeiro lugar, Storytelling. Storytelling. A arte de vender com histórias, construir narrativas milionárias. É o melhor livro de storytelling que eu já li. É lindo, Nossa, é maravilhoso. Você lê chorando, assim, de tão bonito que é. Então, Storytelling. Do meu amigo Gustavo Ferreira, que inclusive escreveu outro livro do Gustavo, que é o Gatilhos Mentais. Que eu vivo recomendando, é do mesmo autor. Em segundo lugar, Histórias Magnéticas. Aqui é muito interessante porque a autora ela vai ensinar a liderar por histórias.
a inspirar colaboradores, a inspirar clientes com histórias. Então é muito aplicável ao corporativo. Super interessante o livro. Gente, isso vale ouro. Pois é. Se ela sair desse podcast aplicando tudo, meu amor, quero ver não ter resultado, né? Eu amo esses livros. Em quero ser terceiro terceiro. lugar, O Herói de Mil Faces. Esse aqui é o mais avançado, então deixa ele por último. Que é do Joseph Campbell. Pra quem não sabe, Joseph Campbell é o cara que criou o negócio da jornada do herói. Que todo mundo fala, mas ninguém leu esse livro. É muito engraçado. A pessoa sabe da jornada, Próxima mas não... vez que alguém quiser te ensinar, não, mas eu vou te ensinar a jornada do herói. Você pergunta, você leu O Herói Fora da Lei? Porque às vezes a pessoa quer ensinar porque viu 2 reels, mas nem sabe. Então, assim, O Herói Fora da Lei é um livro um pouco denso, mas é denso porque o Joseph Campbell, ele teve uma tese muito inovadora. Ele é um louco. Ele lá, bebendo de Jung, ele chegou... Que é isso de Jung? o Carl Jung, que ele que cunhou, ou popularizou aquela noção de arquétipos. Inclusive, sabe quais são os 12 arquétipos do Jung? Tem uma base, né? O herói, o amante, Você sabe o dizer cara comum. todos os 12 de cabeça? Os 12 de cabeça, não. Eu sempre chego na minha palestra e eu falo assim, se você souber os 12 de cabeça, eu te dou meu curso de graça. Aí a pessoa nunca consegue. Vou tentar, Então vai. vou ensinar pra você lembrar. Ah, não, você quer tentar? Vou tentar. Manda. Vamos lá. O herói, o cara comum, o amante, o governante, o fora da lei. Quantos faltam? Falta mais 7. 7? Eita, nós. Geralmente é por aqui que a galera buga. Fora da lei eu falei, né? Putz, não sei, Dentro mano. da lei. O dentro da lei. Não Então vamos lá, anota aí. Inocente, explorador, sábio, herói, fora da lei, mago, amante, homem comum, bobo da corte, prestativo, criador e governante. Aí você acertei pergunta, alguns. por que a gente faz isso? A gente decora só pra ficar bonito no podcast mesmo. Essa é a... Para que serve? Não, mas tem um propósito por trás. Um cara que eu gosto muito, ele inclusive tem módulo bônus lá na minha mentoria, é o Renato Alves. Ele foi até no Pânico recentemente. Ele é recordista brasileiro de memorização. Ele é o cara que mais consegue falar casas do pi depois da vírgula. Ele até foi no Pânico e falou 100 casas decimais depois do pi de cabeça. Então ele é top. Ele me ensinou uma coisa muito interessante. Memória gera credibilidade. Olha que forte. Imagina que você é um advogado num tribunal e aí tá rolando alguma coisa e você fala... Não, mas não é assim não, que tem uma lei, Começar a procurar. tem um artigo... Não, peraí, que é rapidão. Não, rapidão, que eu já vou achar aqui, ó. Imagina a diferença disso pra você falar. De acordo com o artigo tal, da lei tal, que foi promulgada no ano tal, com esse propósito, e dita de cabeça. Acabou. Matou. A impressão que dá Memória gera essa pessoa credibilidade. manja do que está falando. Por isso que é importante você treinar sua memória. Inclusive, tem táticas pra melhorar a memória. Quer saber? Claro. Eu quero saber, sabe por quê? Porque depois da pandemia, da Covid, eu acho que não sou eu, mas muita gente reclama com falha de memória. O que tá acontecendo? Pois é, tem algumas sequelas devido à pandemia, mas todo mundo acaba que é meio esquecido, porque não treina. E eu vou ensinar, só que no final. No final, me lembrem que eu vou ensinar como melhorar a memória. Mas Ótimo. voltando para sua pergunta, indiquei então os 3 livros avançados de storytelling e agora eu vou ensinar para você como que você roteiriza uma palestra matadora, incrível, impactante em apenas 1 minuto. Perfeito. Quer aprender? Quero. Em 1 minuto? Sim. Vai lá. 1, É metafórico esse 1 2, minuto. 3, pode começar. É assim. Primeira coisa para você fazer uma palestra é isso quem diz é o Dale Carnegie. Inclusive, vou indicar mais 2 livros. Vai. Se você quer palestrar, se você quer se tornar um palestrante, se você quer encantar multidões, tem 2 livros que são obrigatórios. 1. Como falar em público e influenciar pessoas no mundo dos negócios, do Dale Carnegie, publicado Perfeito. em 1962. E, em segundo lugar, você vai ler TED Talks, o guia oficial do O que é TED. TED Talk. TED Talk. TED Talks. Talks. O guia oficial do TED para falar em público, do Chris Anderson, que é o presidente do TED. Se você ler esses 2 livros, é basicamente um MBA em palestras. Você vai se Ótimo. tornar foda no palco. Sabe uma dúvida que me surgiu e acredito que muita gente tem essa curiosidade? Como que você faz pra estudar esses livros? Você lê mais de uma vez? Você lê bastante? Você vai grifando as melhores partes e passa Anota. pro computador? Eu gosto de anotar, no caso. Quais são os seus hacks pra poder aproveitar mais o conteúdo desses livros? Vamos lá.
Hacks, depois a gente volta pra palestra. Hacks pra você se tornar um leitor inteligente. Uma pessoa que aprende mais com o que lê, uma pessoa que memoriza, uma pessoa que aprende, uma pessoa que domina aquele livro, que não vai simplesmente abandonar aquela leitura ou que vai evitar teu hábito da leitura. Primeiro, eu gosto de começar aos poucos quando você ainda não tem o hábito da leitura. Então, se você é uma pessoa que ainda não tá lendo, aí você vai lá, não, mas eu vou pegar esse calhamaço aqui do Napoleão Hill, eu vou pegar um livro super grosso, super avançado pra ler, você vai desistir. Se você não tá acostumado com leitura, vai ler um Harry Potter, vai ler alguma coisa leve. Lê a virada de chave, 5 páginas, rapidinho você lê. Olha o livro do Shai aqui, maravilhoso. Então, vá ler algo que você gosta, que você curte. Eu, por exemplo, eu amo Dan Brown. Gente, é meu autor de ficção preferido. Eu lembro que eu li o Código da Vinci com 12 anos de idade. E foi o que explodiu minha cabeça. Eu já tinha lido Harry Potter, só que Dan Brown meio que me apresentou para esse mundo de um romance, de uma literatura um pouco mais adulta. Daí eu li Dan Brown, Os Demônios, Inferno, todos os livros do Dan Brown. É o único autor que eu li todos os livros. E eu amo. Então, leia livros que você gosta. Já começa daí. O problema do nosso ensino é que os caras querem ensinar a gostar da leitura colocando pra ler Machado de Assis, né? Não faz nenhum sentido. Não tenho nada contra o Machado de Assis. Adoro O Alienista, é meu livro preferido dele. Só que começar por aí, quando você é criança, é foda, né? É leitura avançada. Por isso que eu não lia nenhum na escola. Hoje em dia eu amo, mas é o que você falou. Mas porque você eu evoluiu, leio livros de entendeu? marketing, de coisas que me interessam. Não, nada contra Machado de Assis, mas outra coisa realmente faz sentido. Que vale a pena você começar aos poucos. Às vezes a pessoa quer, não, mas eu tenho que ler um livro inteiro, 300 páginas por dia, sei lá. Cara, começa 10 minutos por dia ou 10 páginas por dia. 10 minutos ou 10 páginas. É uma coisa tranquila para você transformar em um hábito. Aí vai acontecer a mielinização, que nada mais é do que as sinapses lá do neurônio, vai ficar mais conectado e aí vai ficar mais fácil aquela tarefa. Então, já começamos com algumas coisas básicas. Agora vamos prosseguir para o avançado. Você tá com um livro... Posso dar mais uma dica no início? Vocês podem pegar os livros no YouTube ou em qualquer plataforma, botar para ouvir e no mesmo tempo ler. Uma coisa que eu nunca tentei ao mesmo tempo, você gosta? Cara, é muito legal. Muito legal. Eu sempre boto os livros no YouTube ou em Spotify, eu procuro ou algum áudio sobre livro, que é alguém que tá lendo, e eu pego e leio juntos. Então me ajudou muito. Antigamente eu lia, igual o que você falou. Eu lia, sei lá, 10 páginas, 20 páginas, abandonava. Hoje em dia não. Hoje em dia eu pego, boto para ouvir e fico lendo juntos. Então eu leio 30 páginas numa noite. 20 páginas numa noite, entendeu? Nossa, essa de junto também nunca muito tentei. legal. Achei legal, vou testar essa. Testa essa que você vai gostar. Tipo assim, não é todos os livros que tem áudio, mas os livros mais conhecidos... O seu tem áudio? Eu vou gravar. Tem que gravar com a sua voz, vai ser legal, vai ser uma experiência. É bem legal, meu livro é muito gostoso de ler. Inclusive, todo mundo que leu o meu livro gostaram. A virada de chave. Gostaram de ler esse livro. Giovanni, esse livro é sobre minha vida, como que eu mudei a chave da minha cabeça em começar a montar minha empresa e começar minha vida aqui no Brasil. E eu usei algumas técnicas de linguagem corporal para melhorar minhas vendas. Que eu falo sobre essas técnicas ainda. E também até para entrar no reality, né? Envolve muita técnica de persuasão, de história. Exato. Né? Exatamente. Mas vamos lá, eu quero gente... Que a gente tá chegando no final, a gente tem uma brincadeira. Quero que você conclui... Você quer que eu faça a dica do livro? Vou fazer assim o seguinte. Vou ensinar como é que você lê. Aí eu vou dar o conteúdo no Instagram de palestras. Então, perfeito. Pra gente resumir. Se for pegar um livro top, o que você vai fazer? Eu gosto de ler rabiscando mesmo, grifando. Aí depois você pega esses grifos, digita ele no computador. Não é para copiar e colar, digita, porque isso vai entrar na sua cabeça. Aí você vai pegar esse resumo que você vai ter do livro, que é baseado nos seus grifos e que você digitou, e vai fazer uma live sobre. Então você pega lá, abre uma live no Instagram. Os 10 principais insights do livro tal. Aí você tá ensinando. Quem ensina aprende 2 vezes. E daí você vai memorizar aquilo. Então isso aí é uma técnica matadora pra você ir bem em leitura. Sensacional. E você que quer... Eu e você, a gente só tá assim, ó. Cara, muito inteligente, gostei muito. Além de você criar um conteúdo para tuas redes sociais, você aprendeu mais. É o que todos os grandes players fazem. Eles ensinam, vão aprendendo, vão gerando conteúdo. E se você quiser se tornar uma pessoa que é mestre em palestras,
nossa, eu quero dominar palco, é só você ir lá no meu Instagram e me mandar #palestras no direct. Eu vou te mandar 20 técnicas avançadas de palestras lá de presente pra você. Então, é só você ir lá. Cheio de presentes aqui, né? Gostei. Vamos fazer um bate-bola com ele? Vamos, começa você, bate-bola. Bate-bola pra depois a parte mais polêmica. Vamos lá. Coisas boas vai chegar no final, né? Para você que esperou até agora, você tá chegando nas partes boas. Lembrando que a Bate-bola gente é bem não falou legal. da memória, tá? Vamos ver se vocês vão lembrar até o final. Gente. Perfeito, ainda deu uma dica, a gente vai lembrar. Com certeza. Confia no Agora eu vou potencial. anotar aqui. Vamos lá, a gente vai fazer um bate-bola, Gi, onde a gente vai te dar uma palavra e você vai nos falar a primeira palavra que vem na tua cabeça. Ih, eu sou péssimo nisso. Mas vamos lá. tentar? Vamos. Vamos lá, primeira palavra. Você que é mestre. Qual palavra define comunicação? Rápido. Dinheiro. Gírias. Normal. Empreendedorismo. Vitória. Conhecimento. Liberdade. Agora você pode falar uma frase de Giovanni para Giovanni. De Giovanni Begossi para ele professor. Do passado, você diz? Aham. Ou do presente, ou do futuro? Você Não, que manda. Você que manda, mas eu queria que você falasse do passado para seu futuro. Ah, do passado pro presente ou pro futuro? Porque o futuro, Não, do passado o presente para é o futuro que é do o passado. presente. Exatamente. E daí eu tô... Cara, aí que a viagem no tempo do multiverso tá me confundindo. Pera, é do passado pra agora? Para agora, você falando de Giovanni Begossi para el professor Tá bom. de oratória. Ele, professor. Nossa, gostei. Ele, professor. Vamos lá. Sabe o que é interessante? Eu gravei um vídeo em maio de 21. Maio de 21, gente. Tinha acabado de sair da advocacia. Não tinha resultado nenhum. E eu gravei um vídeo parabenizando o Giovanni do futuro pelo primeiro 6 em 7. Que só veio 1 ano e meio depois. Só que daí eu lá chorando, total incerteza, fiz esse vídeo mostrando a situação, onde eu morava, como é que eu tava me sentindo. Tem esse parabenizando. vídeo? Tem esse Consegue vídeo. Só enviar que eu pra nunca gente? divulguei. Por quê? Nossa. Você não quer divulgar agora? Nunca divulguei. Se você puder enviar pra gente, a gente Envia pra anexa gente, a agora. gente quer colocar aqui nesse vídeo. Querem? Então tá bom. Uma homenagem Então pro tá bom, Giovanni do vou- passado. Vou pôr esse vídeo, mas ninguém nunca viu esse vídeo, viu? Então é... Vai ser para a primeira vez. Pela É primeira ótimo. Vai ser muito bom pra gente Vocês vão ver assistir o quanto que eu mudei. e falar, cara, você venceu, deu tudo Caraca, certo. nosso podcast vai ter uma coisa para a primeira vez na vida do Giovanni. que foi- Inédita. Cara, Muito bom. gostei. Exclusivo. Muito bom. Agora pode dar o seu recado, Giovanni, para ele, professor da oratória. Muito simples. Gratidão por tudo que você está fazendo, que você fez, que você ainda vai fazer. Gratidão por não desistir, gratidão por você continuar uma pessoa humilde, continuar uma pessoa ambiciosa, continuar uma pessoa que luta pelos seus princípios e por uma vida melhor. Gratidão pela transformação que você está gerando na vida das pessoas e muito sucesso e décadas de engajamento e bilhões de views e uma vida próspera para o futuro do El Professor da Oratória. Amém. Amém. Você amém. perguntou do nosso logo, né? É, por que que pode exatamente. empreender? Você tem alguma sugestão? Empreender. Qual é o óbvio A gente é... tem 3 chances para você. É, Tá. o óbvio, uma dica, tá? O óbvio. A gente sabe que tá faltando uma letra, não foi um erro de digitação. Tá. Número 1. É de propósito para mostrar que a gente pode fazer as coisas mesmo sem estar perfeitas. Cara, você acabou de falar slogan do nosso podcast. Não, você essa acabou de lâmpada falar. que tá do lado dele, tem alguma coisa estranha aí. Não, você alguma- você não é já sabia possível. sobre essa questão ou não? É porque você mencionou quando eu falei do empreender, você falou feito é melhor que perfeito. E aí você- E daí eu você presumi. pegou. Mas ele Perfeito. pegou, isso foi lá no início. A gente nem tinha começado, né? Palmas, Boa. palmas. Palmas pra Mas você. então é isso mesmo, que É, É interessante. isso mesmo, é isso muito, mesmo. Muito interessante. Porque as pessoas têm Inclusive, eu medo, falei, né? perguntei cadê o nosso slogan? Porque a gente tinha um slogan aqui que tava escrito feito melhor do que perfeito. Eu Sim. acho que é melhor a gente adicionar de novo. Sim. Porque Mas aí é que legal eu- também para as pessoas imaginarem Ficam- e uma brincadeirinha no ar. Gi, a gente que faz parte desse universo digital, a gente sabe que os bastidores, eles não são tão fáceis, né? A vida, ela não é resumida em 15 segundos de stories, 30 segundos.
E a gente tem um quadro aqui no nosso podcast, onde a gente traz convidados muito importantes e a gente gosta que essa pessoa fale pra gente algo que ninguém saiba dos bastidores. Algo muito inusitado que aconteceu. Algo que você falou, cara, não sabia que a fama era assim. Não sabia que atender grandes players era assim. Eu tenho situações muito inusitadas pra contar. Mas quero deixar pra você. Qual foi a situação mais inusitada e polêmica que você viveu fazendo parte aí hoje dos maiores players do digital? Não aquela polêmica de propósito. Aquela polêmica que aconteceu foi sem cálculo nenhum. Tá, uma coisa que eu e a Micarla a gente nota muito é que existe um discurso, você que está começando a empreender ou está relativamente no início da jornada, tem muito um discurso de, não, a gente vem pra cá, tem espaço pra todo mundo, vamos te ajudar. Só que tá tudo bem e as pessoas te adoram até você crescer mais que elas. Então, é muito incômodo para algumas pessoas que ou estão fazendo isso há mais tempo, ou estão tentando ter certo faturamento ou certo resultado em alguma rede social e vem, por exemplo, eu com 1,6 milhão de seguidores, sendo que eu comecei agora. A Micarla, com 256 mil seguidores, que ela cresceu assim também, ela começou a se dedicar e bum, já passou também um monte de gente. E aí, o que a gente começou a notar? A Micarla tem uma frase que ela adora usar, e eu comecei a amar essa frase também, porque é muito verdade. Você não sabe com quem você está falando. Essa frase a gente geralmente tem aquele viés negativo, que a gente pensa da carteirada, né? Você não sabe com quem você está falando. Exato. Só que é uma frase que é muito verdade. Você não sabe com quem você está falando. Dia desse eu tava atendendo uma pessoa que, e daí tava num evento, chegou o marido dessa pessoa. O marido dessa pessoa é bilionário. Só que eu não sabia. E ele é super simples. E aí eu lá cumprimentei, dei atenção, falei tudo mais. Agora você imagina, muita gente trataria de qualquer jeito. Pela forma que tá vestido, né? Por não saber daria quem atenção. é, às vezes é uma E pessoa... olha o tanto de... Eu não tô falando sem ser interesseiro e maquiavélico, de só tratar bem esperando o resultado. Mas, de fato, você vai perder a oportunidade justamente porque você trata mal as pessoas. E uma coisa que eu e a Micarla a gente tem passado ultimamente é que tem gente que às vezes nos trata um pouco estranho. Não sei por quê. Tem uma galera que... Sabe, a Micarla fala muito isso. Eu tô citando muito a Micarla. Tem que chamar a Micarla pro podcast. Vem, amiga! Vem, está convidada. vem, já está convidadíssima. Ela fala assim, ela ama essa frase. Você pode não gostar de mim, mas falar que não me conhece. Porque de vez em quando a gente tá ali falando com um determinado player e tal, e daí a pessoa falando, não sabia, quem que é você? Ah, não, é porque eu fui falar com fulano, ele falou que não sabia que era você, mas daí deu uma olhada aqui no Instagram. Aí, olha, guardadas as devidas proporções, você ser um player do digital, você não saber quem é uma professora de oratória é mentira. Não dá. Não dá. Eu inundei a internet, gente. Você me viu, você sabe quem eu sou. Só que a galera às vezes não quer dar o braço a torcer. Você acha que isso é por conta de ego? Com certeza. Isso acontece muito nesse meio de influencer, no meio de... Né, grandes players do digital. Players. Então eles querem mostrar que não, eu sou foda, que eu não conheço. Mas com certeza... Você passou por isso também? De tipo assim, não, a pessoa sabe que é você, mas finge que não conhece? E posso falar uma coisa pra vocês? Eu passo isso muito. Eu já vi gente ensinando isso como técnica de networking. Ai, não. Eu já vi gente ensinando. Eu já vi. Gente... É a técnica de amnésia. Eu juro por Deus. Seletivo. Do tipo, você chegar num evento, tem pessoas conhecidas que você sabe sim quem são. E aí você dá onde que não conhece. E aí tentar se aproximar. Cara, que ridículo. Isso, tem gente ensinando isso. Tem noção, Giovanni? É mentira, né? É mentira. Tem noção? Tudo bem você conhecer a pessoa. Tudo bem você dar um elogio sincero específico. Sim. Vou dar um exemplo. Vou até mandar um alô pra Lívia Brasil. Lívia Brasil que fala de Instagram, sabe? Sim, adoro. Pronto. A Lívia... Abraço, Lívia. Adoro o conteúdo dela. Esbarrei com ela no Bastidor dos Segredos da Audiência. Evento do outro player que eu admiro muito, o Samuel Pereira. Abraço. Samuel é o nosso convidado, nosso convidado. Samuel, você é convidado para vir então, um aqui. abraço, Samuca. Simplesmente esbarrei com a Lívia nos bastidores e eu falei, nossa, deixa eu te cumprimentar aqui, que eu adoro seu conteúdo. Inclusive, não, deixa eu te mostrar um negócio, eu uso seus presets, olha só que legal. E daí eu mostrei pra ela, a gente se conectou e a gente agora
poxa, tem uma relação, algum tipo de relação e eu não fingi que eu não conheço ela. Sim. E não é porque eu sou um player que tem seguidor que eu tenho que fingir que eu não conheço as pessoas. E não é preciso. vergonha, gente, você mostrar que conhece o outro e que admira o trabalho do outro. É lindo, Exato. né? É você sendo sincero e íntegro com aquilo que você gosta e acredita, né? Gente, que papo bom, né? Muito bom, mas agora Nossa. chegou na hora de chave de ouro. Você tem que entregar pra gente, né? A memória. Óbvio. Óbvio, ó. A gente vai finalizar agora mais com chave de ouro. Entrega pra gente aquela chave de ouro que custa R$1 milhão, mas você vai entregar pra gente de graça. Vamos lá, muito simples. Essa técnica do recordista brasileiro de memorização, Renato Alves, ele ensina o seguinte: faça palavras cruzadas. Simples assim. Porque quando você, por exemplo, está lá no celular, eu tenho isso no celular, eu adoro jogar palavras cruzadas, aparece assim: gato, 7 letras, preto e branco, inimigo do piu-piu. Aí você lembra, frajola. Só que qual que foi a última vez que o seu cérebro lembrou da palavra frajola? Faz muito tempo. Então fica um negócio meio divertidamente, sabe aquelas memórias que estão armazenadas e de repente agora elas estão no topo da sua mente. Quando você tá fazendo palavras cruzadas, é basicamente essa ginástica mental, você revirando o seu cérebro. Se você faz isso com constância, você tá exercitando e tá ficando mais ativo. Tipo, Show. você tá mexendo e tirando palavra lá do fundo. Faz tempo que você não tá usando, você vai tirar lá do fundo do E baú. o nome do Caraca. aplicativo é Palavras Cruzadas mesmo? Boa pergunta. Eu Deixa tenho um a dica aqui. aí do Eu aplicativo. quero, eu também quero, já vou baixar. Eu também O vou nome baixar. é literalmente palavras cruzadas. Ótimo! No meu caso, além de revirar na minha cabeça, eu vou aprender novas palavras. Porque tem muitas palavras que eu nunca usei e nunca usou, ninguém usou comigo, então nunca aprendi. Ele aprendeu Então, vou aprender. a falar português sozinho. Caraca. Ele Na veio rua? pro Brasil, saiu do Irã, veio pro Brasil e No aprendeu a 25 falar. de março. Na Na 25 de rua. março. Dia que você tiver um podcast, eu conto minha história para você no seu podcast. Ah, gratidão. Gi, Bom, gratidão por você, pela sua vida, pela sua história. Você é um cara admirável, muito inteligente. Pelo seu Foi carinho. Foi um episódio que a gente ficou aqui querendo mais e aprendendo e se inspirando. Então, que Escrevendo. você possa crescer mais e mais, que o seu projeto seja incrível, que a sua mensagem chegue em quem tá precisando. E você sabe que a gente sempre vai estar aqui pro que você precisar. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite e rumo ao episódio 2. É Como isso. episódio 2 vai ter uma surpresa. Ai. Da próxima vez que o Giovanni vem aqui, não vai vir sozinho. A gente já planejou algumas coisas aqui. Eita! Giovanni, último recado. Você, a câmera, pode falar. Vamos lá. Essa câmera aí. Se você gostou desse conteúdo, comunicação, oratória, carisma e persuasão é algo que faz sentido pra você, você já cansou de fazer a comunicação ser uma barreira entre você e seus objetivos, ao invés da sua maior aliada, e você quer aprender, eu tenho um convite pra você. É só você ir lá no meu Instagram, é o professor da oratória, vai lá no direct, me manda fase 1, eu vou te mandar um curso gratuito de oratória. Então vai lá, aproveita e depois você me diz o que aconteceu. Tem muito feedback de gente que ganhou mais dinheiro, ganhou aumento, promoção, vendeu mais, por conta de um curso que nem tô te cobrando. Então vai lá e aproveita. Muito legal. Obrigado pelos seus presentes para a nossa audiência, pra gente, que você deu alguns presentes, uns 4 presentes. Você... Papai Noel da oratória. Mas é verdade, é ótimo isso. E obrigado pelo seu carinho, pela sua vinda pra cá. Espero que nossa parceria cada vez fique mais forte, fortalece mais. E no final eu quero agradecer a todos vocês que assistiram a gente, aguentou meu sotaque, aguentou esse podcast até agora, que foi muito gostoso. Eu amei, de verdade, eu gostei bastante. Seu sotaque é lindo. Obrigado. E eu também amei fazer parte, ó. Comenta aqui quais foram as melhores partes, que parte que você teve que pausar pra anotar ali os principais Exato. insights. Compartilha com a gente, curte muito esse vídeo pro YouTube entender que é um conteúdo valioso, que é um conteúdo bom. E nos vemos no próximo episódio. Grande beijo. Beijo, até o próximo. Tchau, gente. Tchau. Tchau.